Pena perpétua para 3 dos 4 suspeitos do abate do avião da Malaysia Airlines que se despenhou em 2014 na Ucrânia. Irão continua a ferro e fogo protestos pela morte há 2 meses de Mahsa Amini, inflamados também pela memória do chamado Novembro Sangrento. Conferência do Clima das Nações Unidas entra no último dia oficial, mas ainda sem consenso. Prolongamento da COP27 por mais um dia está em cima da mesa. A Rússia continua a avisar nos seus ataques com mísseis infraestruturas cruciais na Ucrânia, entre elas uma barragem. Na quinta-feira, o presidente Volodymyr Zelensky dizia no seu discurso diário que milhões de pessoas estão sem fontes de energia. As consequências de outro ataque com mísseis contra a Ucrânia sentem-se todos os dias. Houve novamente cortes de energia para além dos planeados. Até agora, mais de 10 milhões de ucranianos estão sem eletricidade. Os desafios aumentam quando começa a nevar em várias cidades ucranianas, entre elas Kiev. Apesar disso, na capital, há quem acredite que será mais um inverno ao qual vão sobreviver. Natália, uma organizadora de eventos, dizia que o poder de querer é tão forte que vão ultrapassar a estação fria. Consciente de que as ameaças são grandes à medida que o inverno se aproxima de Kiev, acrescentava que as dificuldades serão muitas, mas que sem dúvida vão superá-las. Em Kherson, os voluntários estão a dar apoio aos habitantes locais com o fornecimento de alimentos, cobertores e outros bens de primeira necessidade. A gerente de um café referia que o objetivo principal é voltar a ter eletricidade. Conseguiram sobreviver aos últimos quase 9 meses, portanto, continuarão a viver durante o inverno. Com bombas a caírem perto da central nuclear de Zaporizhia desde fevereiro e com a Rússia e a Ucrânia a acusarem-se mutuamente, a Agência Internacional de Energia Atómica aprovou uma terceira resolução que apela ao Kremlin para cessar imediatamente todas as ações nas instalações nucleares ucranianas. 2 cidadãos russos e um ucraniano foram condenados à pena perpétua pela sua participação no abate do avião da Malaysia Airlines que se despenhou em 2014 sobre território ucraniano. O quarto suspeito, de nacionalidade russa e o único presente no julgamento, foi absolvido devido à falta de provas. A justiça neerlandesa determinou que o MH17 foi abatido por um míssil lançado com equipamento das Forças Armadas Russas e que a região de Donetsk, onde o avião foi abatido, era controlada por Moscovo. A diplomacia russa não perdeu tempo a dizer que não comentava. De momento posso dizer que vamos examinar esta decisão porque qualquer subtileza é importante nestas questões. Depois de estudar o documento legal, estaremos prontos para comentar. O julgamento teve início em março de 2020 e culminou com a condenação à revelia de 3 dos 4 suspeitos. Apesar da sentença, é pouco provável que os 3 condenados venham a cumprir efetivamente a pena de prisão. Têm 2 semanas para recorrer da decisão do tribunal neerlandês. O MH17 partiu de Amsterdão com destino a Kuala Lumpur a 17 de julho de 2014 e despenhou-se no leste da Ucrânia com 298 pessoas a bordo. Não houve qualquer sobrevivente. Prossegue a espiral de protestos e violência no Irão, 2 meses após a morte às mãos da polícia da moral da jovem Mahsa Amini, pelo alegado uso indevido do véu islâmico. Esta semana coincidiu também com as comemorações do chamado Novembro Sangrento de 2019, em que terão sido mortos mais de 300 manifestantes em protestos, então contra o aumento dos combustíveis. Esta semana, entre quarta e quinta-feira, terão sido mortas mais 10 pessoas, incluindo 2 rapazes de 10 e 13 anos. Desde o início dos protestos provocados pela morte da jovem de 22 anos, a 16 de setembro, a ONG Direitos Humanos do Irão estima já terem morrido pelo menos 342 pessoas devido à repressão armada das autoridades. Milhares ficaram feridas, pelo menos 2.000 pessoas foram detidas e algumas condenadas à morte. Mas a revolta continua contra as apertadas regras islâmicas do regime iraniano.
À entrada para o último dia oficial da Conferência do Clima, no Egito, falta ainda um acordo unânime de combate às alterações climáticas. As divergências mantêm-se entre Sul e Norte, entre países ricos e países pobres, entre economias desenvolvidas e as emergentes. O secretário-geral da ONU pede um acordo ambicioso e credível, mas António Guterres sentiu a quebra de confiança, expressa, por exemplo, no representante de Vanuatu. Estamos sem tempo, sem dinheiro e sem paciência. Precisamos de estabelecer nesta COP27 um mecanismo financeiro de perdas e danos. Com esse fundo poderemos determinar o sucesso ou o falhanço desta nossa liderança coletiva. Uma das estrelas desta COP27 tem sido Lula da Silva. O recém-eleito presidente do Brasil apenas toma posse em janeiro, mas aproveitou o palco no Egito para pedir mudanças no Conselho de Segurança das Nações Unidas. A ONU precisa mudar. A ONU não pode ficar apenas com os países que ganharam a Segunda Guerra Mundial. Precisa ter país africano no Conselho de Segurança, país latino-americano, país asiático. O foco desta conferência está, no entanto, no clima. A falta de progresso preocupa. A União Europeia avançou com mais de 1.000 milhões de euros de ajuda para a adaptação de África, incluindo 60 milhões para perdas e danos. E pede celeridade numa decisão. Os países mais vulneráveis precisam urgentemente desse dinheiro. Se nos deixamos atolar em discussões intermináveis acerca da forma como isto deve ser feito, acredito que não lhes estamos a fazer nenhum favor. Enquanto os países mais vulneráveis desesperam, é muito provável que a conferência seja prolongada para sábado. E mesmo assim, a meta dos 100 mil milhões de dólares anuais para ajudar os países mais pobres deverá continuar no papel. Uma floresta de árvores queimadas, mortas. Podia ser em Portugal, mas a paisagem que vemos é alemã. Em Brandenburgo, o tempo é de enfrentar o desafio do reordenamento florestal depois do pior verão de que há memória em matéria de incêndios. Transformar as florestas é a tarefa principal da minha geração. O objetivo é transformar as monoculturas de pinheiros, que são mais de 70% da área florestal de Brandenburgo, em florestas mistas. As monoculturas são particularmente vulneráveis a tempestades, parasitas e incêndios. A diversidade de espécies torna a floresta mais resistente. Se tivéssemos aqui árvores de madeira dura misturadas com pinheiros e outras espécies, a floresta seria mais fresca, porque as árvores de madeira dura têm uma maior taxa de transpiração e, graças à sombra das folhas, a floresta é bastante mais fria. Reflexão na Alemanha, que registrou os piores incêndios florestais em 2022, depois de uma intensa época de cheias. Os especialistas voltam a avisar que os fenómenos climáticos extremos vão aumentar nos próximos anos. A polícia de Caltanissetta, na ilha italiana da Sicília, desmantelou esta quinta-feira uma operação de tráfico internacional de pessoas. Os 18 detidos, de acordo com a agência ANSA, incluem 11 tunisinos e 7 italianos. Pelo menos 12 vão ficar detidos e os restantes em prisão domiciliária. Há ainda 6 suspeitos em fuga. A rede operava entre a Itália e a Tunísia, oferecendo a travessia do Mediterrâneo e a entrada clandestina na União Europeia, transportando entre 10 e 30 pessoas em cada viagem, a troco de quantias entre os 3.000 e os 5.000 euros por indivíduo. As travessias chegavam a valer 70 mil euros aos traficantes. Este é apenas mais um de muitos casos envolvendo migrantes no Mediterrâneo. É conhecido poucos dias após uma crise diplomática entre a Itália e a França por causa de um resgate. E no mesmo dia em que, à margem de uma reunião dos ministros do interior do G7 na Alemanha, a Itália terá garantido o respeito pelas regras europeias para os migrantes. A Alemanha terá assegurado em troca que irá manter o compromisso da redistribuição europeia de requerentes de asilo, um programa que havia sido recentemente suspenso pela França por causa de Itália. We're gonna give you life jackets, yeah? Okay, everybody put the life jacket. Mudar um radiador pode ser uma tarefa de rotina na Terra. No espaço, é uma operação de alto risco. Os russos Sergei Prokopiev e Dmitry Petelin precisaram de trocar o conforto da Estação Espacial Internacional pelo vazio do espaço para realizar alguns trabalhos de manutenção. O passeio no espaço durou várias horas, com os dois cosmonautas a mais de 400 km de altitude e a deslocarem-se a uma velocidade superior a 27 mil km por hora. Translate via Strela.